Oi, pessoal, tudo jóia? Começamos agora fazer vídeos curtos, um projeto do CAS, que serve para que a gente possa otimizar, facilitar o entendimento de vocês das aulas online, certo? Você está fazendo vídeos curtos da matéria teórica e também fazendo vídeos curtos auxiliando vocês a completar o PET, os exercícios e atividades do PET, certo? Espero que vocês tenham o melhor empenho possível dentro desses vídeos, que vocês possam entender o que a gente está tentando passar de maneira mais resumida, né, de maneira mais curta, que não cansem vocês tanto, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Perfeito? Vamos iniciar então? O que a gente vai começar a falar hoje? Hoje nós vamos começar a falar sobre ótica, certo? Então vou aqui compartilhar minha tela com vocês, para a gente iniciar a nossa apresentação, a nossa aula. Então, só um minuto. Tela compartilhada. Vamos iniciar. O que se trata a ótica? A ótica nada mais é do que a parte da luz que vai estudar os fenômenos todos relacionados com a luz e suas interações nos seus meios, certo? Então, o que a gente tem a falar aqui é sobre luz. E para a gente falar sobre luz, a gente tem que começar sobre quais são as fontes luminosas, as fontes que são visíveis, né? De alguma maneira a gente consegue observar, ver. E dentro das fontes a gente tem dois tipos de fonte, que é a fonte de luz primária e a fonte de luz secundária. A fonte de luz primária, gente, é a fonte de luz que emite luz própria, certo? Fonte de luz própria. E a fonte de luz secundária é a fonte de luz que não emite luz, ela reflete luz que chega nela. Então, exemplos aqui que a gente tem para a fonte de luz própria, para a fonte de luz primária, né, seria o Sol emite luz própria, a chama do fósforo é fonte de luz própria, a luz acesa é fonte de luz própria. Já a que emite luz, a secundária, eu sou uma fonte de luz secundária, você consegue me ver porque eu reflito luz. A lua a gente vê ela porque ela está refletindo a luz do Sol. A lâmpada desligada, ela não emite luz, então a gente vê ela desligada porque ela está refletindo luz. Mesma coisa o fósforo. O fósforo, sem estar aceso, ele não é fonte de luz primária. A chama dele é fonte de luz primária. O fósforo é secundária. Perfeito? Continuando então. Nessas emissões de luz, a gente tem uma diferença entre as fontes de luz termoluminescentes e as luminescentes. O que seria uma fonte de luz termoluminescente? A fonte de luz que, devido à estação térmica, devido ao calor, ela emite luz. O exemplo que a gente tem muito simples aqui é o carvão, certo? O carvão, no seu estado normal, ele é um corpo negro, né, preto, que não emite luz própria. Mas ao aquecer, ele se transforma em brasa e vai estar emitindo luz, né? Ou seja, eu preciso de que haja uma fonte térmica para que haja a emissão de luz, perfeito? Já a luminescente é aquela que, ao invés de temperatura, ela vai fazer excitação através da absorção dos fótons, ou seja, absorção da luz, né? E aí a gente tem, dentro da luminescência, eu tenho a fotoluminescência, eu tenho a fluorescência, fosforescência, bioluminescência. A bioluminescência, por exemplo, seria ali o vagalume, no fundo do mar, né, em regiões mais profundas, eu tenho alguns peixes que emitem luz própria, então isso seria bioluminescência. A fotoluminescência, a gente está vendo um exemplo aí com esses organismos na praia que absorveram luz durante algum tempo e aí eles as emitem logo após ou depois, certo? Então, termoluminescência precisa de cor, precisa de temperatura. E a luminescência, ela não precisa de temperatura, é fria, ok? Bom, muito importante também é a gente saber sobre os princípios fundamentais da ótica. E o princípio que eu acredito ser mais importante é o primeiro, que fala sobre o princípio da propagação retilínea da luz. Ou seja, a luz só anda em linha reta, só propaga em linha reta. Ela não faz curva, ela não dobra, ela simplesmente anda em linha reta. O segundo princípio
fala sobre a independência dos raios, ou seja, dois raios têm independência em qualquer situação. Por exemplo, se eu cruzar dois raios, né, eles não vão ocasionar nenhuma mudança em relação à direção, à sua composição, qualquer coisa. Por exemplo, cruzei um raio azul com um raio vermelho. Eles vão continuar da mesma maneira. O máximo que pode acontecer é que no cruzamento haja uma mistura de cores, mas depois do cruzamento eles permanecem exatamente com a mesma direção, com as mesmas características que eles tinham antes. E a terceira, o terceiro princípio, é o princípio da reversibilidade de luz, que diz que o raio ele é reversível, ou seja, o caminho que ele faz para a ida, ele pode inverter e fazer para a volta. Ou seja, se você tem uma pessoa olhando você pelo espelho e te vendo, se ela está te vendo, com certeza você pode ver ela também. O caminho é inverso, é reverso. Esse é o princípio da reversibilidade. Agora, a gente tem que saber também que existem meios onde que a luz se propaga, né? Então, nós temos o meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco. O meio transparente seria aquele meio onde a luz se propaga de maneira total, ela consegue passar por todo o meio, né? E aí a gente consegue ver, através desse meio, todo o corpo de maneira perfeita. Exemplo, o vidro transparente, vidro polido. Se eu ver uma pessoa do outro lado do vidro, eu vou ver ela perfeitamente, porque a luz toda está passando. Já um vidro fosco, eu não vou conseguir ver essa pessoa perfeitamente. Então, esse tipo de vidro eu chamo de meio translúcido, que ele permite só a passagem parcial da luz por ele. E o meio opaco é aquele meio que não permite a passagem de luz por ele. Por exemplo, se eu escondo atrás de uma parede, ninguém vai me ver. Por quê? Porque a luz não atravessa a parede. Nós temos aqui alguns exemplos. Olha lá. Transparente, passagem total de luz, seria o copo, né? O copo transparente. O translúcido, você vê aí que tem um corpo aí meio fosco, então a gente não vê direito o que está ali dentro. E o opaco, você está vendo uma pintura aí, né? Onde eu vejo a pintura, mas não vejo o que está atrás da pintura, porque não existe passagem de luz por ela. Agora, muito importante também é a gente saber os fenômenos relacionados com a ótica. E aí a gente tem reflexão. E nessa reflexão, eu tenho dois tipos de reflexão, que é a especular ou reflexão regular, e a reflexão difusa ou irregular. Eu tenho a refração e eu tenho a absorção. A reflexão regular ou especular é aquela reflexão onde os raios incidem numa superfície lisa, perfeitamente polida, e eles refletem de maneira sempre igual. Onde que isso acontece? No espelho. No espelho eu tenho uma reflexão regular. No espelho, vocês estão vendo que os raios aí estão saindo todos de maneira idêntica, todas iguais. Já a superfície irregular, ela vai me dar uma reflexão irregular ou difusa, onde os raios todos saem para lados diferentes, certo? E esse tipo de reflexão irregular é que permite a gente ter a noção de formas, de curvas, de irregularidades e assim por diante, né? A refração é quando a luz incide no meio e passa. O caso do vidro. A luz incidiu no vidro, passou por ele. Isso é refração. E por último, a absorção é quando a luz incide no corpo e é toda absorvida, né? Quando existe isso, não vai haver a passagem da luz e muito menos a reflexão da luz, a luz voltar. Então eu tenho a absorção. São esses 4 fenômenos que a gente vai estar estudando. Bom, gente, aqui eu estou mais uma vez colocando em palavras o que a gente acabou de falar. Reflexão regular, reflexão difusa, a refração e a absorção, certo? Lembrando que a regular eu tenho os raios refletidos todos de maneira igual. A difusa, cada um vai ter uma direção diferente. A refração, a luz não volta, ela não retorna, ela passa pelo meio. E a absorção, a luz não vai passar e nem voltar, ela vai ser absorvida. E aqui a gente tem um exemplo muito interessante do primeiro princípio, que é o princípio da propagação da luz em linha reta. Se a luz não se propagasse em linha reta, o que ia acontecer? Eu teria a lua sempre iluminada, com raras exceções, por exemplo, de eclipse, sempre iluminada
totalmente pelo Sol, né? Então, o que a gente tem que pensar aqui, ó, é que é o seguinte, a Lua não está entre a Terra e o Sol, ela está meio inclinada. Eu tenho o Sol à minha esquerda e o Sol vai iluminar a Lua de acordo com a face que ela está virada para a Terra, certo? Então, na Lua nova é aquela onde que eu vejo só uma tirinha da luz iluminada, um anelzinho de luz, certo? A partir do momento que o Sol vai pegando mais nela, esse anelzinho vai crescendo e a luz vai ficando mais iluminada. E aí ela está chegando no quarto crescente. Quando a luz está toda iluminada, a gente tem a lua cheia, né? Só que a partir daí a lua vai perder parte dela sendo iluminada pelo Sol e aí ela vai diminuindo a parte, minguando até chegar à nova, ok? Isso aqui são as fases da Lua. E com as fases da Lua, a gente pode estudar também o eclipse solar e lunar. Lembrando que o eclipse solar é quando eu tenho alinhados Sol, Lua no meio e Terra. E quando isso acontece, a gente vai ver que tem uma parte da Terra que vai ficar sem luz do Sol, porque a Lua está tampando tudo. Essa parte eu vou chamar de eclipse total e tem um nome também de sombra, que é a próxima coisa que a gente vai ver. As outras partes onde que só uma parte ficou tampada, que tem Sol chegando ainda, mas ainda eu consigo ver parte do Sol tampado, a gente chama de eclipse parcial, né? É onde acontece a penumbra, nós vamos estudar isso aí. A mesma coisa no eclipse lunar, só que no eclipse lunar, o que eu tenho? Eu tenho o Sol, a Terra no meio e a Lua depois, todos alinhados, então quer dizer que a Terra está fazendo o bloqueio da luz do Sol para a Lua. Do mesmo jeito que eu vou ter o eclipse total do Sol e o parcial do Sol, eu tenho também o eclipse total da Lua e o parcial da Lua. Ou seja, quando a Lua estiver toda tampada pela sombra da Terra, eu tenho o eclipse total. Se eu tiver a Lua só parcialmente tampada pela sombra da Terra, eu tenho o eclipse parcial. Vamos falar então agora sobre sombra e penumbra. Bom, o que seria a sombra? Vocês estão vendo aí que eu tenho uma lanterna, um anteparo, um objeto que está impedindo a passagem da luz por ele. Então, lá atrás, eu tenho uma parte onde que a luz não chega. Essa parte onde que a luz não chega, eu estou chamando de sombra, certo? É aquela parte escura lá atrás, onde a luz não alcançou. Perfeito? Agora, olha essa segunda figura. Vocês estão vendo que eu tenho uma parte mais escura e uma parte mais clara. Essa parte mais escura é a sombra, onde que a luz não chegou de jeito nenhum. Agora, a parte que está ainda um pouco escura, mas não está tão escura como a do meio, eu tenho parte da luz chegando, mas a luz total não chegou. Nesse caso, eu tenho o que a gente chama de penumbra. Então, a sombra é quando eu não tenho luz nenhuma chegando. E a penumbra é quando eu tenho parte da luz chegando, mas ela não está chegando totalmente. Então, sombra sem luz, penumbra com pouca luz. Ok? Aqui dá para perceber mais uma vez a diferença entre a sombra, que é o bem preto ali, e o cinza seria a penumbra, ou seja, tem luz chegando, mas não é ela total. Ok? Muito bem, gente. Essa é a primeira aula que a gente tinha que dar para vocês. Espero que vocês possam aproveitar essa aula da melhor maneira possível. Eu vou estar sempre à disposição de vocês para que vocês precisarem. Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato comigo. E não deixem de assistir essas aulas, vai ajudar muito vocês. O PET, a próxima aula, a gente vai estar ajudando vocês a realizar a primeira atividade do PET, ok? Obrigado a vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.